mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e na aula de hoje a gente vai falar sobre patologia. Esse é o vídeo 3 e nós já fizemos 2 vídeos sobre esse assunto. Primeira coisa importante de dizer é a referência bibliográfica desse vídeo. Esse vídeo foi basicamente retirado de 2 fontes literárias, que é o livro Patologia, Recuperação e Reforço, que é um livro de Vicente de Souza, publicado pela editora Pinin, no ano de 1998. E temos também o Trincas em Edifícios, Causas, Prevenção e Recuperação, que é da editora Pinin, do ano de 1989. Eu também utilizei nesse vídeo o trabalho feito pela aluna Juliana Borges Sena Vale, que é um estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e fez esse trabalho no curso de especialização em construção civil. Eu vou deixar o link do trabalho dela aqui na descrição do vídeo, para o caso de vocês que queiram lê-lo depois de assistir o vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre trincas provocadas por sobrecarga excessiva sobre a estrutura. Mas antes disso, nós temos que fazer algumas definições básicas. Primeiro, essas trincas, elas podem surgir em pilares, vigas e paredes, sendo que podem ser do tipo verticais ou horizontais. As trincas verticais que aparecem numa edificação, elas são principalmente provenientes da deformação transversal da argamassa. Isso sobre a ação de tensões de compressão ou de flexão total. Temos também as trincas horizontais. Elas são provocadas por uma ruptura à compressão dos componentes da alvenaria ou da própria argamassa de assentamento. E ele também pode ser provocado por tensões de flexo-compressão na parede. Além disso, é importante dizer dois tipos básicos de trincas. Numa edificação, ela está submetida a vários tipos de esforços, mas nós temos basicamente 2 tipos principais, que são os esforços de compressão e de tração. Quando você tem um esforço de compressão agindo sobre a estrutura e a seção transversal dessa estrutura não é suficiente para resistir a esse esforço, nós vamos ter uma fissura, mas essa fissura ela será paralela à direção do esforço. Então, olha essa imagem. Nessa imagem, nós temos um corpo de prova submetido a uma carga axial P de compressão. O que vai acontecer nesse nosso corpo de prova? O que vocês percebem? Vocês percebem que surgiu uma trinca vertical devido a uma carga vertical, ou seja, nossa trinca ela foi paralela ao esforço de compressão que está atuando na nossa estrutura, ok? E aí, vamos ver aqui uma imagem de uma situação em que isso aconteceu. Aqui nós temos um pilar de um edifício de concreto armado de múltiplos andares. E o que você está percebendo aqui? Uma trinca vertical. Por que aconteceu uma trinca vertical em um pilar? Porque um pilar é um elemento linear submetido a um esforço P de compressão que vão provocar trincas na horizontal caso a seção desse pilar ou a armadura contida dele não seja suficiente para resistir a esse esforço de compressão que foi provocado nele. Então, vocês percebem aqui que nós temos uma trinca bem significativa. Uma observação extremamente importante para você como engenheiro é o seguinte: trincas de compressão são trincas extremamente perigosas. Por quê? No geral, a ruptura dela vai acontecer de forma frágil, ou seja, sem que haja um aviso prévio. Então, quando vocês virem trincas verticais em edifícios, nenhuma situação em que existe a probabilidade de ela estar sendo provocada por compressão, tomem cuidado. E nós temos também as trincas provocadas por esforços de tração. Antes de eu mostrar a imagem que representa o esforço de tração, aqui nessa imagem dá para vocês imaginarem. Olha, nós temos aqui uma carga de compressão e paralela a ela está surgindo uma trinca, mas aqui nós temos 2 cargas de tração. E o que acontece nessas 2 cargas de tração? Essas 2 cargas de tração, elas estão perpendiculares à trinca. Então daí você já pode perceber
que a trinca ela é sempre perpendicular à carga de tração e paralela à carga de compressão. E é justamente isso que ele está falando aqui, que quando você tem um esforço de tração, a trinca será, no geral, ortogonal, ou seja, perpendicular à direção do esforço. Ok? Então vamos ver aqui, deixa eu apagar. Então você tem aqui uma viga, essa viga está sendo submetida à tração e aqui está surgindo uma trinca. E essa trinca, ela é perpendicular ao esforço de tração que está ocorrendo nela, tudo bem? Vamos para o próximo. A próxima coisa que a gente vai falar seriam as trincas atuando em alvenarias. Nós temos aqui uma parede, que é um elemento de alvenaria. E o que vocês percebem? Vocês percebem aqui uma carga distribuída sobre essa alvenaria e surgindo aqui diversas trincas na direção vertical. Nós temos uma imagem para representar isso aqui. Aqui nós temos uma parede feita de alvenaria e você percebe claramente como é a disposição dessa trinca vertical. Mas o que pode provocar uma trinca dessa? Essas trincas verticais, elas são provenientes da deformação transversal da argamassa sobre a ação de tensões de compressão ou de flexão local dos componentes da alvenaria. Vamos entender isso um pouco melhor? O que acontece é o seguinte: como é que a gente pode prevenir uma trinca dessa? Olha, mesmo uma carga distribuída sobre uma parede pode provocar trincas verticais desde que essa carga distribuída seja muito elevada. No entanto, existem algumas coisas que podem intensificar a probabilidade de acontecer uma trinca dessa na sua casa. O que, por exemplo? Se essa carga, ao invés de ser distribuída, ela fosse concentrada. Vocês concordam comigo que ela teria um valor muito maior? Porque ela iria estar concentrada em um único ponto. Então, cargas concentradas aumentam a probabilidade de ocorrer uma trinca dessa. Então, uma coisa muito importante em obras é sempre colocar cinta, já que a sua ausência pode aumentar a probabilidade de acontecer esse tipo de trinca. Mas vocês devem estar me perguntando, o que seria uma cinta? Uma cinta seria o seguinte: vamos ver a definição da NBR 15961, a primeira dessa norma. E o que nós teríamos? Nós teríamos o seguinte: o que essa norma nos diz? Que a cinta é um elemento estrutural, que ele é apoiado continuamente na parede, e ele pode ser ligado ou não às lajes, vergas e contravergas da estrutura. Aqui nós temos uma imagem de uma residência, de um pavimento. E o que vocês percebem nessa residência de um pavimento? Sobre a nossa residência, nós temos o que nós chamamos de cinta, que é esse elemento estrutural que ele está continuamente na parede, vocês percebem? E aqui nós também temos uma cinta, só que ela ainda não está preenchida. Essa cinta, você tem aqui uma canaleta que serve para um elemento pré-moldado que vai facilitar a execução da sua cinta na obra. Aqui você vai preencher com concreto, ferro. E o que essa cinta, qual o objetivo dela? O objetivo dela é melhorar a distribuição da carga. Dessa forma, quando você coloca uma cinta, ao invés de você ter cargas concentradas sobre sua parede, você terá uma carga distribuída. Então, o objetivo da cinta é justamente esse: uniformizar a distribuição de tensões. Por quê? Por mais que com cinta seja possível surgir essas cargas verticais, quando você não a tem, a chance delas surgirem são muito maiores. Então, o objetivo da cinta, quando você faz ela em uma estrutura, é justamente esse: diminuir a probabilidade de acontecer esse tipo de trinca. Aqui, nós temos o seguinte, nessa imagem. Por que a cinta é importante? Eu vou explicar agora de uma forma um pouco, talvez, mais didática. Olha, aqui nós temos uma composição típica de uma estrutura feita com pilares, que são esses elementos lineares submetidos à compressão, e vigas, que são esses elementos lineares submetidos à flexão. O que você percebe? A carga proveniente da laje vai para as vigas da sua estrutura, e das vigas elas vão para os pilares da sua estrutura. Então, o que vocês percebem? Que se aqui você tivesse uma parede, ou seja, uma alvenaria,
essa alvenaria serviria apenas para vedação. Ela não estaria submetida aos esforços provenientes da sobrecarga aqui da laje. Agora, quando você tem uma estrutura onde as paredes elas são portantes, paredes portantes são paredes que estão submetidas a esforços. O que iria acontecer? Essas paredes aqui, que são portantes, ou seja, estão submetidas a esforços de compressão, tração, etc., elas iriam estar recebendo diretamente a carga dessa laje. E por que isso é ruim? É ruim pelo seguinte, que caso você não coloque uma cinta aqui, essa distribuição de cargas não será uniforme. Você terá cargas concentradas aqui na sua parede. E essas cargas concentradas poderão aumentar a probabilidade de surgir trincas verticais. Então, uma forma de evitar trincas verticais em sua obra é sempre fazendo a execução de cintas, caso a sua estrutura não tenha vigas e paredes, tudo bem? Outro tipo de trinca que é muito importante a gente falar, que é muito comum em residências, são as trincas horizontais. Essas trincas horizontais, no vídeo 1, a gente já viu que elas também podem ser provocadas por umidade. Mas, se você tiver dúvida em relação a assistir ao vídeo 1 de patologias daqui do canal, mas quando elas são provocadas por umidade, no geral você vai ter dicas disso, porque a parede vai estar úmida até a altura dessa trinca, essas trincas estarão mais próximas do chão, então você vai ter dicas que irão te levar a pensar que essa trinca foi provocada por umidade. Mas, se não tiver nenhum indicativo de que essa trinca horizontal foi provocada por umidade, que eu já falei disso no vídeo 1, ela pode ter sido provocada por um excesso de sobrecarga sobre essa parede. E como é que isso acontece? Quando você tem um excesso de sobrecarga sobre a parede que vai provocar uma trinca horizontal, você pode acontecer 3 tipos de causa para essa sobrecarga, para essa ruptura. Pode ser ruptura por compressão dos componentes da alvenaria, e essa ruptura também pode acontecer à altura da argamassa. Então, a ruptura vai poder acontecer nos próprios tijolos, que são os componentes da alvenaria, ou na argamassa. Ou ainda por uma solicitação de flexo-compressão da parede. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas causas de trincas horizontais na parede da sua residência. A primeira trinca que eu já falei seria quando a ruptura ocorrer em cima dos tijolos. Aqui você percebe que você tem uma trinca horizontal e a trinca ocorreu em cima do tijolo, percebem? Outra situação possível é que a trinca ocorra não no tijolo, mas na argamassa. Em relação a isso, eu tenho diversas observações extremamente importantes a serem feitas para vocês. Aqui nós temos o tijolo superior e aqui o tijolo inferior. E entre o tijolo superior e inferior nós temos uma argamassa. Essa argamassa, ela tem que permitir a flexibilidade dessa parede. Por isso que essa argamassa, você não faz ela apenas com cimento, areia e água. No geral, nós colocamos cal também na argamassa de assentamento de tijolo. Por quê? Porque a cal, ela melhora a trabalhabilidade dessa argamassa e assim facilita o assentamento do tijolo, porque a argamassa de assentamento de tijolo, ela tem que ter uma certa flexibilidade. Outra observação muito importante, a norma, ela estabelece que essa argamassa, ela pode ter no máximo 0,7, ela tem que ter 70% da resistência do bloco. Então a argamassa, ela não pode ser mais rígida, mais resistente do que o bloco. Parece estranho, né? Mas sim. Por quê? Porque essa argamassa, ela tem que permitir uma certa flexibilidade para essa parede. Porque se ela for muito resistente, se ela for mais rígida do que o tijolo, pode aumentar a probabilidade de acontecer fissuras. Então, essa argamassa, ela tem apenas 70% da resistência do tijolo. Ok, a gente já sabe disso. Então, se ela é menos resistente do que o tijolo, vocês concordam que se a gente tivesse uma espessura muito grande de argamassa, você ia estar diminuindo a resistência da sua parede? Óbvio, né? Então, por isso, a norma também estabelece uma limitação para a espessura dessa argamassa. Ela pode ser de 10 mais ou menos 3 milímetros. Essa argamassa, a espessura dela pode ser de 10 mais ou menos 3 milímetros. É claro que na prática, muitas vezes a gente vê paredes com espessura gigantesca de argamassa.
Isso é muito ruim, porque no geral vão acontecer trincas nessa união do tijolo com a argamassa. Primeiro porque essa argamassa ela vai sofrer retração quando ela secar, o que aumenta a chance de trinca. E depois porque ela tem uma resistência pequena em relação ao tijolo. Então a gente vai ter uma espessura de 10, mais ou menos 3 dessa argamassa, e ela tem 70% da resistência do tijolo. Devido a todas essas coisas, o que pode acontecer? Pode acontecer uma ruptura aqui, uma trinca entre esse tijolo e essa argamassa. Primeiro porque eles são de componentes de materiais diferentes, ou seja, a dilatação desse é diferente da dilatação desse, a resistência desse é diferente da resistência desse. Então tudo isso contribui para aumentar a probabilidade de trinca entre a argamassa e o seu tijolo, ok? E o último tipo de ruptura que pode acontecer na parede é por flexão. Olha, a gente está muito acostumado, eu coloquei aqui a imagem de uma viga, por quê? Porque a gente já está muito acostumado a ouvir falar de flexão em vigas. As vigas, elas realmente são, elas são um elemento que um dos componentes que a classificam, que a definem, é o fato dela ser submetida à flexão. Flexão é quando você tem uma carga distribuída sobre um elemento, por exemplo, no caso da viga, e ela vai sofrer uma flexão no seu vão central. E aí o que acontece? A parede, da mesma forma que a viga, ela é um elemento esbelto, um elemento fino. Aqui vamos aqui da nossa parede. E a parede está submetida à compressão, caso ela seja uma parede de um elemento que não tenha vigas e pilares. Nesse caso, a parede vai estar submetida à compressão. Então, o que acontece? Por ela ser um elemento esbelto, o que pode acontecer nessa parede? Pode acontecer uma flexão. Aqui vocês estão vendo a sua parede sofrendo flexão. Aqui, na nossa viga, o que você percebe que está acontecendo no meio do nosso vão? Trincas. Trincas aqui na vertical. É claro que essas trincas aqui, provocadas por flexão na parede, são na horizontal, mas por quê? Imagina essa viga que está deitada na horizontal. Deixa eu apagar aqui. Olhando nossa viga agora na horizontal, você percebe que onde que estão as trincas? Elas estão justamente na horizontal, igual na nossa parede ali. Então, quando você tem uma parede e ela está submetida à flexão, esta flexão dessa parede pode provocar o quê? Trincas. E trincas onde? Na horizontal. Vocês entenderam por quê? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. E aqui nós temos alguns exemplos de trincas na horizontal. Olha, quando você analisa trincas apenas por foto, dá para você ter uma ideia da noção do formato da trinca, mas obviamente eu não posso dizer com certeza que essas trincas foram de fato provocadas por excesso de sobrecarga. Por quê? Trincas na horizontal, aqui no pé da parede, elas poderiam também ser provocadas por umidade. Aqui na foto, essas paredes não aparentam estar molhadas, então existe a probabilidade delas não serem provocadas por umidade. E também existe uma situação onde que essas trincas na horizontal também podem ser provocadas por recalque da fundação, mas isso a gente vai ver em outro vídeo. Mas existe também uma grande probabilidade de ter sido provocada por excesso de sobrecarga, ok? Então, quando um engenheiro de avaliação vai dizer exatamente o que provocou uma trinca, ele tem que analisar todo o contexto daquela obra. Mas eu coloquei as fotos só para vocês terem ideia de como seriam trincas na horizontal, tudo bem? Vamos para o próximo tipo de trinca. O próximo tipo de trinca são as aberturas a partir das quinas de janelas e paredes. Olha o que acontece. Aqui nós temos uma janela e nessa janela você tem trincas nas quinas. Essas são trincas muito comuns nas casas. Por quê? Por falta de verga e contraverga. O que seria a verga e o que seria a contraverga? A verga seria essa viga que fica na parte superior da porta. Parte superior da porta ou da janela. E a contraverga seria aquela que vai ficar na parte inferior da sua janela. E nós temos aqui também uma indicação da cinta da alvenaria. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois de onde que eu tirei, do site que eu tirei essa imagem. Ok? E aí o que acontece? O que seria essa cinta por definição de norma? A norma diz o seguinte, essa verga. A norma diz o seguinte, que nós temos verga e contraverga. Segundo a norma, a verga é uma viga. A norma classifica a verga como uma viga
porque ela é um elemento linear, que seu comprimento é 3 vezes maior do que sua espessura. Por isso que a norma classifica como uma viga. Que ela está sobre a porta ou janela, e ela tem uma função exclusiva de transmissão de cargas verticais para as paredes adjacentes. Já a contraverga, de acordo com a mesma norma, ela é um elemento estrutural sob o vão, ou seja, embaixo do vão da abertura, cuja função é redução de fissuras nos seus cantos. Então você percebe que a própria norma que fala de alvenaria, ela diz que a verga e a contraverga são fundamentais para que você evite a formação de fissuras em uma parede. Aqui nós temos uma outra imagem de uma verga e de trincas provocadas pela falta de verga e contraverga. Você percebe que elas estão saindo da quina das paredes, das quinas das aberturas. E aqui nós temos algumas imagens de fissuras provocadas pela falta desse elemento estrutural. Uma observação muito importante a dizer sobre isso é que não basta você colocar um elemento de concreto sobre sua janela. A norma especifica dimensões mínimas. Ela deve avançar pelo menos 20 centímetros, a verga deve avançar pelo menos 20 centímetros para fora da janela e ela deve ter uma altura de pelo menos 10 centímetros. Muitas construtoras, para fazer a favor da segurança, em vez de 20, coloca 30. Mas não há problema em você colocar um valor maior do que a norma fala. O problema é você colocar um valor menor do que a norma coloca como valor de referência. Então aqui vocês percebem que a verga está em cima, a contraverga está embaixo e caso você não a coloque, vão surgir fissuras aqui na extremidade da sua abertura. Uma forma de você reduzir os custos da sua obra é, ao invés de você colocar a verga, você utilizar a própria viga da sua estrutura como verga da sua janela. Por que isso é importante? Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque você vai ter economia de concreto. E depois, que você vai ter uma economia de tempo. Aqui você percebe que a contraverga ela está ultrapassando 30 centímetros da janela. A norma ela diz que você deve colocar 20. Mas muitas construtoras preferem colocar 30 para ficar a favor da segurança. Aqui você vê a contraverga embaixo da janela do banheiro e aqui a contraverga indo em toda a janela, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula eu falarei sobre trincas devido a recalque da fundação. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Se sim, se inscrevam no meu canal, compartilhe e deixe o curtir de vocês aí no vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!